Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o Shabat. O homem que me curou me Você disse... não viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Pegue a Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Ele não me disse o nome dele. Claro que não. Evidências é a questão do culto presente na cidade de Jerusalém e sua influência já nos dias de Cristo. Como entender esse mistério? Para não deixar você esperando demais, ali embaixo estão as escadas laterais da piscina de Betesda do tempo de Cristo. Lá embaixo, aquelas escadas que você vê lá. Você se lembra que eram duas piscinas conjugadas, não é mesmo? Pois bem, a que vemos lá embaixo é a piscina sul. E as escadas que você vê evidenciam que ela era larga o bastante para embarques e desembarques de pessoas, indicando que era de fato um mikvet, isto é, uma piscina de purificação para as pessoas terem acesso lá no templo.
Veja que as escadas dela são arquitetonicamente muito parecidas com as do tanque de Siloé. A piscina norte era um reservatório que reabastecia e repurificava o mikveh com água fresca que flui para o sul através da barragem entre eles. A água de purificação deveria ser sempre uma água corrente, isto é, uma água viva. E por que uma piscina tão grande? Ora, imagine que Jerusalém ficava apinhada de peregrinos durante as festas religiosas, especialmente a Páscoa. Joséfo fala de 2,5 milhões de pessoas que vinham anualmente visitar o templo e oferecer sacrifícios. Ainda que soe exagerado, tal número não era uma realidade impossível. Isso aqui, então, ficava repleto de judeus de todos os lugares, de Roma, de Atenas, de Babilônia, da Síria. Deveria ser uma grande concorrência de peregrinos. Aí, possivelmente, veja, isto é uma hipótese. O fato dos sacerdotes abrirem um canal d'água e fecharem deveria provocar algum movimento incomum na água e uma suposta cura já seria o suficiente para todo mundo começar a dizer que o ato de entrar nas águas de Betesda produzia milagres. Pronto. Estava feito o terreno e o cenário perfeito para começar uma histeria coletiva de pessoas buscando curas sem ao menos se preocupar com a legitimidade ou não desses atos. E testemunhos, é claro, deveriam ser dados, histórias de milagres, deveriam envolver e rodar de ouvido em ouvido. Betesda, então, ficava lotada de pessoas querendo ser curadas. Aí, a informação de João começa a fazer sentido. Ele diz que o tanque se chamava em aramaico e hebraico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Ora, isto é um indício que já havia naquele tempo alguma relação do lugar com a misericórdia, não do Deus de Israel, mas de outro, talvez mais popular na época, o deus Asclépio, que os romanos chamavam de Esculápio. Existem várias versões para o seu mito, mas as mais correntes o apontam como filho de Apolo, que seria um deus, e Coronis, uma mortal. Ele teria nascido de cesariana após a morte de sua mãe e levado para ser criado pelo centauro Quiron, que o educou na caça e nas artes da cura. Aprendeu o poder curativo das ervas e a cirurgia e adquiriu tão grande habilidade que podia trazer mortos de volta à vida. Seu culto disseminou-se por uma vasta região na Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Próximo, sendo homenageado com inúmeros templos e santuários que atuavam como hospitais. Eram mais de 400 templos a Asclépio, espalhados por todo o Império Romano. Foram identificados centenas de santuários antigos de Esculápio em toda a orla do Mediterrâneo e da Europa Ocidental. E ao que tudo indica, aqui em Jerusalém também havia um, já nos dias de Jesus. Asclépio era cultuado pelas legiões romanas devido ao estado bélico desse império. Os soldados moribundos, então, durante a guerra, apelavam para a clemência desse deus médico, a fim de que pudessem sobreviver às ferocidades das batalhas, fato este comprovado posteriormente pela sobrevivência do culto mesmo após a destruição da cidade no ano 70 d.C., onde a população de Jerusalém teve 50% dela assassinada pelos legionários e a parte restante entregue aos jogos de gladiadura e escravidão. Relatos históricos confirmam ainda que aqui provavelmente funcionava um culto pagão a Esculápio. O seu processo envolvia passar uma noite inteira no templo e tomar banho em suas águas sagradas. Em Pérgamo, havia um templo-hospital de Esculápio para tratamentos psicoterápicos. Os pacientes tinham de sentar em torno de uma fonte d'água sagrada e beber dessa água e depois atravessar um túnel de 300 metros de água corrente. Eu sei que é difícil acreditar, mas Jerusalém era um sinal visível de contradição, porque eles eram tão rigorosos com a lei, mas ao mesmo tempo tão laços contra as coisas realmente pecaminosas. Não é à toa que Jesus falou dos fariseus de seu tempo que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Um manuscrito encontrado no Mar Morto e datado dos dias de Jesus falava de Jerusalém como se tornando um antro de impiedade pagã. De fato, Jerusalém estava repleta de monumentos pagãos, especialmente trazidos pelo mundo greco-romano. Só para você ter uma noção, Herodes tinha feito um teatro romano, um hipódromo para corrida de cavalos, um complexo esportivo romano, banhos romanos e a fortaleza romana de Antônia, que ficava perto aqui do tanque de Betesda, ali nas bordas do Templo de Jerusalém. Nesse caso, o tanque de Betesda, ou a Casa de Misericórdia, não era absolutamente um local judeu,
mas antes uma instalação greco-romana afiliada a Asclépio, o deus da cura e da medicina. Os responsáveis pelo culto pagão acrescentaram cisternas, bancos nas salas cobertas e, possivelmente, um altar para sacrifícios. Aliás, uma dessas cisternas da época romana pode ser vista aqui e tem água dentro dela. Você quer conhecê-la? Então vem comigo. Era essa piscina aqui. E como você vê, era um verdadeiro santuário para curas sob a proteção de Esculápio e Serapis. Um paganismo terrível. Jesus deve ter ficado muito triste quando veio aqui em Betesda e viu toda aquela gente mergulhando no paganismo. Há frescos murais representando a cura, ex-votos comemorando as duas funções de Serapis, curar e salvar no mar, moedas reproduzindo a efígie de Serapis e da deusa Ígia, filha de Esculápio, uma representação mostrando Serapis como serpente com a cabeça de um homem barbado. Tudo isto foi encontrado no local. O curioso é que essa piscina foi construída para uma função completamente diferente desta. Aliás, ela era abastecida por uma fonte que já existia aqui nos tempos de Salomão. O fato de se chamar piscina probática, isto é, piscina das ovelhas, talvez leve alguns a pensarem que aqui se lavavam as ovelhas que iriam ser sacrificadas no templo, mas, por alguma razão, o local passou a ser um tanque de purificação judaico e, depois disto, um lugar de curas feitas por um deus pagão. A porta que ficava na muralha de Jerusalém, mais próxima de Betesda, era corretamente chamada de Porta das Ovelhas. A real função ou finalidade dessa porta ainda não sabemos, mas o indício maior aponta para a possibilidade de que a Porta das Ovelhas seria uma porta menor, a menor entre as 12 portas de Jerusalém, porque ela não seria feita para a passagem de homens, e sim das ovelhas, que vinham de Belém para serem lavadas aqui no tanque de Betesda e então apresentadas ao sacerdote lá no templo. Essa, aliás, foi a primeira porta restaurada por Neemias no 5º século a.C. O sumo sacerdote Eliasib e os seus colegas sacerdotes começaram o trabalho de reconstrução da Porta das Ovelhas. É muito importante notar que nesta cura particular, Jesus não ordenara quem ele curou a se lavar no tanque de Betesda. Isto foi bem diferente da ordem que ele havia dado ao cego para ir se lavar no tanque de Siloé. Você vê isso em João capítulo 9, versos 6 e 7. Você se lembra do tanque de Siloé, não é mesmo? Vamos recapitular no mapa os dois tanques. O primeiro, o tanque de Siloé, servia para os peregrinos se purificarem antes de comparecer ao templo. Já o segundo, de Betesda, parece ter perdido essa função. Portanto, parece que enquanto o tanque de Betesda aqui era um lugar pagão para Asclépio, o tanque de Siloé estava mais ligado ao templo de Jerusalém. Claro, Jerusalém era o centro religioso para os judeus de todo o mundo, e nos dias de Jesus também era assim. Mas, de igual modo, era um quartel para ideais helenizados. Lembrem, Jerusalém estava sob o controle dos romanos, e os sacerdotes pareciam fazer vista grossa para isso. Jesus cura aquele homem, ele diz para ir e não pecar mais. Mesmo sendo fiel a Deus, ele estava, de certa forma, adorando ídolos por uma questão de desespero, de querer a cura custe o que custar, venha de quem vier. Mas este não é o método de Deus. Jesus realmente amou aquele paralítico. Ele o amou, o perdoou e o curou, mesmo ele estando quase se tornando um idólatra. Mas parece que o mestre conhecia naquele homem um coração sincero. Por isso, Jesus veio até aqui talvez para resgatá-lo. Resgatá-lo não apenas da sua ideia de pecado, mas também resgatá-lo do paganismo que estava afligindo muitas pessoas e eles nem estavam percebendo.